Irmãos, e louvamos a Deus por mais uma partícula do corpo de Cristo. Somos assim, somos um em Cristo, vivendo uma mesma fé, um mesmo amor, uma mesma comunhão, sentindo uma mesma coisa pelo Espírito de Deus na vida de todos. Não importa se é pentecostal ou tradicional, a Bíblia diz que somos um em Cristo. E Cristo vem buscar um povo, uma igreja, um corpo aqui na terra, lavado, remido no sangue do Cordeiro. E aqui estamos nós por misericórdia. E cada um de nós mesmo prestará conta de si mesmo a Deus, diz a palavra do Senhor. Por isso que ele fala, vigiai e orai, para que não venhamos cair em tentação. Que o mundo é tentador, mas o Espírito de Deus nos orienta a vivermos em vigilância para a glória de Deus. Está ali meu sogro, José Hamilton, não é meu pai, é meu sogro, pastor. Meu pai mora aqui em Tomar de Jiru. Meu pai ainda aprove Deus que ele venha fazer parte dessa graça maravilhosa. Ainda vive servindo a Deus os pagãos. Meu sogro é filho na fé, ele congrega ali com o pastor Timóteo. E eu congrego na Igreja Batista Monte Moriá, na cidade de Irará, Bahia. Faço parte daquela obra no presbitério por misericórdia e graça de Deus. Não estou arrumado como presbítero bonito assim não, os pastores aqui, viu? Que estou a serviço na cidade. Mas aprove Deus, viemos cultuar a Deus aqui essa noite para a glória de Deus. Fazemos parte também no projeto missionário lá, o projeto Buscando Vidas. Irmão, ore por nós, que é um projeto árduo, difícil de lidar com pessoas de alta periculosidade. Internamos pessoas, já falei aqui para o pastor, já estou apresentando esse projeto a vocês, também precisam orarem. Projeto Buscando Vida na cidade de Irará. Internamos pessoas em vários centros de recuperação no estado da Bahia e Sergipe, e aprove Deus onde o Espírito Santo nos orientar. Mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem um amado do Senhor aqui, irmão Tonei, está por aí? Irmão Tonei, conheço. Saiu, né? É amigo da gente também, filho de Tom e Milhão, meu amigo. Tivemos negócio junto lá na Bahia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui para cultuar a Deus. Amém, irmãos. Pode ficar aí. Graças a Deus. Queridos, eu não sei, eu não conheço o seu coração, eu não sei com que intenção você veio aqui esta noite. Se você veio pensando em receber alguma coisa de Deus, mas como nós vimos hoje aqui pela manhã na EBD, nós viemos aqui, nós temos que vir à casa do Senhor para entregar o seu louvor, entregar a sua adoração ao único que é merecedor. E se Ele nos der algo, glórias sejam dadas a Ele. Mas você vem aqui com o intuito de entregar a Deus o seu melhor. Se desprende dos seus problemas, se desprende de tudo que te afasta de uma adoração que chega ao trono de Deus. Que você possa, nesse momento e em todo momento do culto, com reverência, com gratidão a Deus, com devoção, com amor, entregar o seu melhor para Deus, sabendo que você é um privilegiado. Deus te salvou. Deus trouxe você aqui esta noite para render graças ao nome dEle, para dizer o quanto Ele é merecedor. Só Ele pode fazer algo para a sua vida. Olha para dentro de você mesmo. Olha o seu passado, quem você era, e você pode estar aqui hoje, abrindo os seus lábios e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É um privilégio, louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso nós vamos louvar agora. Eu queria convidar alguém para me ajudar. A gente vai cantar 2 salmos e hinos. A irmã Vaninha poderia? Está bem para cantar? A voz, graças a Deus. Vamos cantar 2 salmos e hinos nesse momento. Pode escolher qualquer um, pode vir aqui à frente. Fique à vontade. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com o Salmo número 65. Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. E toda a igreja, então minha alma canta, Senhor, grandioso és tu.
grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas não de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua face, santa face contemplar. Toda a igreja canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o teu nome, Jesus. E vamos continuar louvando a Deus com 110. A mensagem da cruz. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor.
mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Glória a Deus. Seu triunfo, meu gozo será. Pois onde lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim. Dela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Aleluia. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado. Toda a igreja, glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque não merecíamos, Senhor. Desde agora provei para mim todo bem. Tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Oh, glória. Seu triunfo, meu gozo será. Pois no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos finalizar assim. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Toda a glória, toda a igreja, vem. Toda a igreja reconhecendo esse amor. Toda a igreja reconhecendo o sacrifício. Toda a igreja reconhecendo que somos a vergonha da cruz, mas mesmo assim Ele nos amou. Uma cruz
louvado seja esse Deus que tanto nos amou, que morreu numa morte de cruz. Aleluia. Que troca boa, né? Uma cruz por uma coroa. Ele nos deixará uma coroa. Tem nos deixado uma coroa e um dia nós estaremos com essa coroa e para sempre na presença do nosso Deus. Louvado seja o teu nome. Não existe esperança melhor, maior do que essa. Certeza melhor, maior do que essa, de saber que você vai estar com Deus. Louvado seja o seu nome. Queridos, nós queremos saudar os visitantes, dizer que vocês sejam bem-vindos. Essa igreja está sempre de portas abertas para recebê-los, para que juntos possamos cultuar o nosso Deus. Sinta-se bem em nosso meio, você está na casa do Senhor. Então, queríamos saudar todos que nos visitam. Estou muito feliz que eu estou vendo o Padre Eduardo ali. Louvado seja o nome do Senhor, que seja bem-vindo, assim como os outros também. Queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia no Salmo 103. Salmo de número 103. Eu vou ler, os irmãos acompanham comigo, que são muitas versões. Deixa só aqui eu abrir a minha. Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais a sua vontade. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos então bendizer ao nosso Deus. Eu convido o grupo de louvor que estará aqui à frente. Amém. Salve a igreja com graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do nosso Senhor. Eu convido aqueles que puderem a se colocar de pé para que possamos adorar o nosso Deus. Amém. Se você chegou aqui e ainda não fez uma oração ao Senhor, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Se desprenda de quem está ao seu lado, de quem está saindo, quem está fazendo barulho, que você possa fechar os seus olhos e dizer a Ele o que te trouxe aqui, amém? Senhor Deus, Tu és formoso, Tu és o Senhor das nossas vidas. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui. A Tua igreja te louva, a Tua igreja te adora, exalta o Teu nome. E nesse momento queremos, Senhor, cantar louvores a Ti.
Nos permita engrandecê-lo, nos permita adorá-lo, pois precisamos, Senhor, da tua presença. Tu és digno, Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Somente ao teu nome daremos louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cante ao Senhor tua face, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim. Você vai pedir a Ele, acende a chama, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, Senhor, vem limpar, brilhar, resplandecer.
porque tudo, Pai, exatamente tudo que há dentro de nós necessita da Tua presença, necessita do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão diariamente, pois Tu és a luz para os nossos caminhos. Tu és, Senhor, a fonte de águas vivas. Tu és o caminho no deserto. Tu és aquele que conduz os nossos passos. Por isso, dia após dia, declaramos, Pai, Tu és o Senhor das nossas vidas. Necessitamos da Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, meu Deus é
Glória ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia. Esse é quem tu és. Um Deus de milagres. Um Deus que traz a existência. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Eu convido para estar nos auxiliando nesse momento nosso irmão Tonei e Murilo. Nós estaremos agora cantando mais uma canção. E você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, você terá a oportunidade de estar entregando ao Senhor nessa noite com alegria a Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós estamos próximos a pessoas que não têm a esperança que você tem, não têm a salvação que você tem, não têm a fé que você tem em Deus, você se sente um privilegiado e você pode ver assim quanto é bom servir a Deus. E quão necessário é você levar também essa palavra às pessoas que não têm, para que elas também sintam isso que você sente. Não é uma emoção passageira porque cantaram uma canção bonita. É o Espírito Santo de Deus vindo sobre a sua vida e te fortalecendo e dizendo: eu estou contigo. Todas as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas dores, eu vejo todas elas e eu estou contigo. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos orar agora pelas ofertas. E também nós vamos orar pelos aniversariantes. A nossa irmã Béia, dia 14, completou mais uma primavera. Pode ficar em pé, minha linda. Os nossos aniversários também de casamento. A irmã Branca, minha sogra, está ali, toda linda. O seu esposo Arnaldo. Vou pedir que os dois fiquem em pé, por favor, para a gente orar por vocês. Catiúcia e Eduardo. Eduardo está aqui. Catiúcia
Onde estás tu? Vamos orar também por esse casal, Catiúcia e Eduardo. E eu vou pedir à irmã Vaninha que faça essas orações, Vaninha. Você entregue a Deus a vida desses aniversariantes e agradeça também a Deus pelas ofertas que foram levantadas na casa do Senhor. Amém? Amém. Amém, queridos. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Vou passar a palavra para o pregador, mas antes eu queria chamar as crianças aqui, de 0 a 10 anos, para ir com a tia para a salinha. Podem vir aqui à frente, crianças, para a gente orar por vocês. Os professores também virão. Criança de 0 a 10, nós estaremos orando por essas vidas. E em seguida o irmão Danilo estará com a palavra para trazer para a gente essa noite. Isso, vamos lá. Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado a Deus por estarmos aqui. Muito obrigado por tudo que já aconteceu nesta noite. Obrigado a Deus pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos te pedir agora neste momento que prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra, Deus. Dá ao Senhor entendimento, sabedoria ao teu servo, que ele venha falar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer e que possamos, como bons servos, ó Pai, aprender e não só aprender, mas colocar em prática tudo que ouvirmos nesta noite. Que essas crianças aprendam, ó Deus, desde cedo a te adorar, a engrandecer o teu nome e reconhecer que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. O irmão Danilo está com a palavra, logo após o pastor vai trazer os avisos e encerrar o culto, amém? Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Nós vamos ler o versículo de número 22. Mateus capítulo 21, o versículo de número 22.
Todos encontraram? Amém. Nos diz a palavra do Senhor: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Apenas o versículo de número 22. Meus irmãos, nós iremos meditar nesse texto, diferentemente das outras vezes em que faço a exposição de versículos consecutivos da Sagrada Escritura. Nesta noite pregarei expositivamente, mas de maneira temática. O versículo de número 22 do capítulo 21 de Mateus nos traz aqui uma normativa. Nós temos aqui uma diretriz do Senhor Jesus Cristo acerca da maneira como oramos e do resultado que esta oração trará. O que me chama a atenção é que o versículo de número 22 ele é muito enfático. Mateus, registrando as palavras de Jesus, está dizendo o seguinte: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes. E eu olho para vocês esta noite e eu faço algumas perguntas para a reflexão de vocês. Algumas coisas vocês já pediram e consequentemente vocês ainda não receberam nenhuma resposta de Deus. Existem inúmeras orações que fizemos ao longo da nossa trajetória cristã que não obtivemos de Deus sequer uma resposta. A resposta muitas vezes foi o silêncio. Ou melhor dizendo, não obtivemos nenhuma contrapartida da parte do Senhor. E aqui nós olhamos que precisamos entender o texto dentro de uma construção teológica, ou melhor dizendo, fazendo uma teologia bíblica, como os teólogos gostam de chamar. Observar o versículo e fazendo conexões com outras passagens da Escritura para entendermos o que realmente Deus fala acerca de tudo quanto nós pedirmos na oração. Nós precisamos entender que não é todas as coisas, nem todos os pedidos que nós fazemos a Deus, que nós vamos receber a resposta que nós queremos. Precisamos fazer uma leitura de toda a Escritura Sagrada e entendermos o que o Senhor Jesus quis se referir quando Ele disse que tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Mas o tema que eu gostaria de trazer para nós nesta noite é um tema um pouco inusitado. O tema nesta noite é orações não respondidas. Nós veremos aqui na Sagrada Escritura que existem alguns obstáculos para que nossas orações não recebam a resposta que nós tanto almejamos. Existem algumas barreiras que se colocam entre Deus e entre nós, que fazendo com que as nossas orações não cheguem àquilo que nós tanto desejamos. Primeiramente, à guisa de introdução, eu menciono um aspecto muito interessante, que nós fazemos orações, na maioria das vezes, contraditórias. A contraditoriedade das nossas orações faz com que Deus muitas vezes não a responda. Eu cito um exemplo muito claro. Se vocês observarem uma situação hipotética, por exemplo, há uma jovem na igreja em que há dois rapazes que têm um interesse amoroso com ela, um interesse sentimental. Esses dois rapazes estão orando a Deus para que o Senhor toque no coração dela com sentimentos de amor, para que ela tenha, assim, uma resposta de casamento, de namoro, quem sabe. Dois rapazes estão orando. Deus responderá apenas um. Quem será que Deus responderá? Observe uma outra situação hipotética. Imagine dois irmãos que estão prestando um concurso público. Ambos estudaram bastante. Ambos se prepararam o suficiente. Estão orando a Deus. Existe apenas uma vaga. Temos dois servos do Altíssimo disputando esta vaga. Quem Deus responderá? A quem Deus dará aquela vaga que eles pediram? Observando mais um exemplo hipotético, imagine agora um campeonato futebolístico. Nós temos dois atletas cristãos que estão disputando uma final de campeonato. Eles estão pedindo a Deus que o seu time tenha êxito, tenha vitória, tenha sucesso. Ambos estão preparadíssimos fisicamente. Ambos estão preparadíssimos taticamente. Mas quem Deus responderá? Muitas das nossas orações são contraditórias. E nós não sabemos, assim, com tanta certeza e convicção, a quem Deus responderá. Mas eu gostaria de apresentar para os irmãos alguns obstáculos dentro da Sagrada Escritura, porque as nossas orações elas não são respondidas. Em primeiro lugar, nossas orações não são respondidas enquanto houver pecado em nossa vida. Eu vou repetir mais uma vez: nossas orações não serão respondidas enquanto houver pecado em nossa vida. Se observarmos o que o salmista diz no Salmo de número 66, verso 18, ele diz o seguinte: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O salmista tem a plena convicção de que o seu coração é corrupto, iníquo, pecador, e que se Deus atender a essa iniquidade, a esse pecado, a essa corrupção do seu coração, nós sabemos que Deus não ouvirá, Deus não responderá a essa oração.
Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, ele traz uma das passagens mais duras para aqueles que são casados. Diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pense nisto. Não tratar a esposa do modo correto pode impedir as suas orações. Há muitas situações dentro dos casamentos, onde os casais vivem um conflito tremendo, uma falta de respeito, uma falta de consideração. Há uma total distorção do que a Bíblia fala sobre a hierarquia dentro do casamento. E nós observamos que na postura do marido muitas vezes pode haver equívocos, práticas e atitudes erradas. E eu tenho uma verdade absoluta para dizer para você: caso você esteja vivendo de modo incorreto, conforme diz a Sagrada Escritura, suas palavras, suas orações serão interrompidas. Eu vou repetir, se você não entendeu: se você não tratar a sua esposa do modo correto, Deus não ouvirá e suas orações serão impedidas. A promessa de Jesus pressupõe a permanência do crente em Cristo, guardando os seus mandamentos, andando na luz, cheios do Espírito e amando os irmãos. Desde que eu viva de uma maneira que eu não esteja vivendo em comunhão, que eu viva de maneira a causar problemas dentro da igreja, que eu viva de uma maneira a causar conflito entre os irmãos, a ser um fofoqueiro, a emprestar a minha língua para Satanás, não ache que suas orações serão respondidas, porque o pecado é um impedimento para a resposta de Deus às nossas orações. Isaías, no capítulo de número 59, versos 1 e 2, está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Versículo 2: mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que se coloca como uma barreira, é as iniquidades que se coloca como um obstáculo para que as orações não sejam respondidas. Quando você pensa a respeito disso, vocês inevitavelmente concluem que é somente pela graça de Deus que qualquer uma das nossas orações serão respondidas. Para vencermos o pecado que tanto nos coloca um impedimento para que as nossas orações não obtenham a resposta necessária, precisamos do Espírito Santo, conforme diz Efésios capítulo 3, versículo 17, que o Espírito Santo, ele nos traz um revestimento interior, para que nós possamos assim a vencer o pecado, e as nossas orações sejam respondidas e não sejam impedidas diante de Deus. Segundo lugar, nossas orações não serão respondidas enquanto orarmos pelos motivos errados. Muitas vezes as nossas orações, elas ficam sem respostas. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos motivos, eles são errados, são equivocados. Com muita frequência, nossas orações são motivadas pelo egocentrismo, uma espécie de atitude centrada em nossos desejos egomaníacos. Muitas vezes nós estamos orando a Deus e a primeira pessoa da conjugação do verbo é que aparece. Eu. É sempre eu. Eu quero, eu desejo, eu exijo, eu necessito. É sempre eu, é sempre o primeiro lugar, a primeira pessoa. Essas pessoas, elas querem apenas que Deus responda as suas orações e não entendem que orar pelos motivos errados, nós não receberemos a resposta de Deus. Motivos errados não trazem a resposta para as nossas orações. E Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 3, ele diz o seguinte: orais e não recebeis, porque orais mal, porque pedis mal. Pedirdes para gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Nós oramos muitas vezes por causa do nosso ego. Nós oramos muitas vezes com egocentrismo, desejos egomaníacos. Muitas vezes nós oramos simplesmente para a gente se sair bem na fita. Muitas vezes nós oramos simplesmente para a gente sobrepujar os demais. Nós oramos muitas vezes para que Deus prejudique o nosso próximo, para que Deus complique a vida do nosso irmão. Isso são desejos errados, isso são motivos equivocados. Deus não responderá uma oração centrada no eu, porque isso não se encaixa dentro da promessa de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que busca encontra, o texto diz, aquele que bate se abre, e aquele que pede recebe. E Jesus diz o seguinte: se vós, sendo maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que estás nos céus. Jesus nos mostra um princípio muito interessante aqui, que nós temos que pedir, que nós temos que bater, que nós temos que buscar. Agora o interessante é que esses pedidos devem estar alinhados com a vontade de Deus. O motivo correto para a nossa oração tem de ter como finalidade a glória de Deus. Quando vamos para João capítulo de número 12 e versículo de número 28, a oração de Jesus foi para que Deus glorificasse o seu nome. Este deveria ser o motivo da nossa oração: pedir coisas a Deus, não que os nossos desejos possam ser satisfeitos, mas para que o seu nome possa ser glorificado. Muitas vezes nós esquecemos de colocar este elemento importante na oração, que é o elemento em que Deus seja glorificado. Quando voltamos para a oração mais conhecida do cristianismo, que é a oração do Pai Nosso, capítulo 6, verso 9 de Mateus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E na parte desse versículo, na última parte, diz: seja feita a tua vontade. Deus responderá somente às orações que estejam de acordo com a sua vontade. Eu vou repetir, se você não entendeu: Deus responderá somente às orações que estejam de acordo com a sua vontade. E tem irmãos que infelizmente usam o termo, a palavra oração, para embasar suas práticas erradas. Mas irmão, eu orei. E o fato de você dizer que orou não significa que haja uma confirmação de Deus. Ah, mas antes de fazer tal decisão, tomar tal decisão, antes de traçar tal projeto, eu orei. Mas será que os motivos pelos quais você orou estão alinhados com a vontade de Deus? Não adianta pousar de super espiritual, com essas aparências de espiritualidade profunda e avançada, dizendo eu orei. É preciso que nós entendamos que a nossa vontade deve estar alinhada com a vontade maior do Senhor. Nós temos que ter a capacidade, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, de nós orarmos como o próprio Jesus orou, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Em Mateus capítulo 26, quando Jesus está no jardim do Getsêmani, é interessante que Jesus, ele já prevendo que ele passaria na cruz do Calvário, antecipando, talvez como um Deus onisciente, presciente, que sabia o que ia acontecer pela frente, que entendia o sofrimento que lhe acarretaria o seu corpo, ele ora a Deus e diz: Senhor, passa de mim este cálice. Mas ele não para aí, ele diz: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Motivos errados são impedimento para a resposta de Deus para as nossas vidas. Em terceiro lugar, nossas orações não são respondidas porque oramos sem fé. Jesus deixou claro que somente crendo, que a oração pode ser respondida. Marcos capítulo 11, versículo 24 está escrito: por isso vos digo que tudo que pedides em oração, crede que recebeste, e será assim convosco. O problema, irmãos, é que nós estamos perdendo essa convicção, estamos perdendo essa certeza. Em nome dos excessos de certos movimentos neopentecostais, nós estamos perdendo, por exemplo, a fé, a crença, quando nós estamos orando. E aqui a promessa é qualificada de tal forma que a oração deve ser acompanhada pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, sem fé, 11 versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é abençoador, recompensador, galardoador daqueles que o buscam. É preciso que nós tenhamos fé. E o capítulo 11, versículo 1 de Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero algo que eu não recebi, eu espero algo que ainda não tenho. Ela é o fundamento, ela é o alicerce, ela é a baliza norteadora daquilo que nós estamos esperando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Ou seja, eu ainda não vi o milagre se realizando, eu ainda não percebo ainda Deus trabalhando de maneira assim tão concreta para que o milagre venha a acontecer, mas eu tenho uma convicção, eu oro com fé, eu peço a Deus que Ele realize esse milagre, que Ele traga essa resposta, que Ele mostre para mim um horizonte, que Ele me dê um direcionamento, que Ele me diga o que fazer, que Ele me dê a certeza e a segurança. É preciso ter fé. Se você tem fé, sem duvidar de que Deus responderá ao seu pedido, então, pode ter certeza, irmãos, que Deus responderá se o pedido estiver correto, de acordo com a vontade dEle. Em contrapartida, o homem dominado pelas dúvidas não pode ter qualquer confiança de que sua oração será respondida. E eu vou para o texto de Tiago, capítulo de número 1, dos versículos 5 ao 8, que diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando. Grife aí na sua Bíblia. Peça porém com fé, em nada duvidando. E aí Tiago diz, a que se compara o incrédulo, o que duvida, o que ora sem fé? Ele diz o seguinte: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mateus, melhor dizendo, Tiago está dizendo aqui que este homem é semelhante às ondas do mar, sem constância. O que Tiago está destacando aqui sobre esse elemento da natureza, sobre as ondas do mar, do oceano, é justamente a inconstância. Elas são formadas pelos ventos impetuosos. Elas vêm a uma certa altura, de repente elas esbarram na praia, já não existem mais. E há muitas pessoas que oram assim, com certa inconstância, com falta de fé. E Tiago, no versículo 8 do capítulo 1, chama essa pessoa, este homem, de ânimo dobre, ânimo duplo. Ora ele está com fé demais, ora ele está pegando as nuvens bem baixinho, ora ele está pisando na cabeça da serpente, expulsando o demônio, orando por todo mundo para receber cura. Ora, este homem está duvidando de que Deus existe. O terceiro motivo pelo que as nossas orações não serão respondidas é a falta de fé. Em quarto e penúltimo lugar, nossas orações não serão respondidas pela ausência de sinceridade. Algumas vezes nossas orações, elas não são respondidas porque, com muita franqueza, realmente nós não nos preocupamos se elas serão ou não respondidas. Ocasionalmente nós oramos nos cultos de oração por algum pedido e então logo nós nos esquecemos de tudo. A falta de perseverança é uma das demonstrações, ou melhor dizendo, a falta de sinceridade é uma das demonstrações de que Deus não responderá às nossas orações. Muitas vezes nós oramos simplesmente com o intelecto, mas nós não oramos com a alma. Nós oramos com a mente, com a razão, mas nós não oramos com o coração. Muitas vezes nós estamos despejando sobre a igreja uma demonstração das normas cultas da língua portuguesa. Podemos orar bem em público, mas dizia Leonardo Ravenhill no seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, para que nós possamos orar com poder e em público, é preciso termos uma vida longa de oração em secreto. Precisamos ter sinceridade naquilo que nós oramos. E muitas vezes nós não oramos, meus irmãos, com a motivação interior correta. Muitas vezes nós não nos envolvemos como deveríamos nos envolver com a oração. Muitas vezes falta esse elemento dentro de nós, esse elemento interno, interior, que é justamente a sinceridade. Oramos bonito por fora, fazemos uma verdadeira verborragia, mas falta o elemento principal da oração, que é a sinceridade. A falta de sinceridade da oração também pode ser vista no exemplo exibicionista dos fariseus, conforme Jesus criticou em Mateus capítulo 6. Jesus disse que os fariseus, eles queriam se apresentar. Eles iam para as esquinas das ruas e eles oravam em pé. E Jesus estava dizendo ali que aqueles homens queriam simplesmente se mostrar para os outros. Eles queriam mostrar a sua espiritualidade.
Eles queriam demonstrar que sabiam orar. Eles queriam demonstrar para a sociedade, o mundo em que eles viviam na época, que eles eram homens de Deus. E Jesus está criticando aqui justamente a falta de sinceridade, o exibicionismo. É um grupo religioso que entendeu que é pecado orar em pé e que é pecado orar em público. Mas o que Jesus está criticando aqui não é a posição da oração e nem o ambiente da oração, mas a disposição interior. Eu oro com sinceridade diante de Deus, ou eu oro para chamar a atenção das pessoas? Um belo exemplo de uma oração sincera foi a que Ana fez por um filho em 1 Samuel, capítulo de número 1. Ana foi tão intensa em sua oração, e ela se desligou tanto do que estava acontecendo ao seu redor, que o velho sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele olha para Ana e ele diz: tu exagerou no vinho, mulher. Tu bebeu demais. Mas o que Ana estava dizendo ali era justamente a sinceridade. Ela expressava a sinceridade do seu coração. Ela demonstrava para Deus o desejo mais profundo da sua alma. Ela pedia ao Senhor uma resposta para aquela esterilidade, pela ausência de não ter um filho. Ela ora com sinceridade e pede que Deus responda a sua oração. Esta era uma mulher angustiada, que ora com toda sinceridade e chegou a ser comparada com uma mulher bêbada. As nossas orações frequentemente podem ficar sem resposta, porque realmente nos preocupamos muito pouco com o que pedimos. Muitas vezes estamos tão desligados e fazemos pedidos assim, tão aleatórios, que pode ter certeza que serão impedimentos para a resposta de Deus às nossas orações. Em quinto e último lugar, para nós finalizarmos, nossas orações não serão respondidas pela falta de perseverança. Nossa falta de persistência pode ser a razão porque as nossas orações elas não são respondidas. Muitas vezes nós desanimamos facilmente, oramos uma ou duas vezes e então paramos. E há um grupo de cristãos que diz o seguinte: o que você deve fazer é orar apenas uma vez a respeito de uma determinada coisa ou assunto, e você entrega ao Senhor, então você descansa. E há um termo que os neopentecostais gostam: tome posse na sua bênção. Só basta orar uma vez. Não precisa orar não, que Deus conhece os seus pensamentos. Só basta você apresentar uma vez e se apodere, tome posse. Mas acerca da perseverança da oração, Jesus nos deu alguns exemplos que são totalmente diferentes desta afirmativa que fizemos anteriormente. Nas parábolas de Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 8, nós vemos a parábola do amigo importuno. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer assim: qual dentre vós, tendo um amigo, que você vai procurá-lo durante a madrugada, à meia-noite? Jesus está dizendo aqui de um homem que vai receber uma visita, que ele não tem pão em casa. E por não ter pão em casa, ele vai atrás de um outro amigo. E insistentemente ele bate à porta da casa daquele amigo, querendo pães emprestados para trazer para o seu hóspede. E aquele amigo responde lá de dentro: olha, meus filhos já estão dormindo, eu já estou aqui descansando, não vou lhe atender. Mas Jesus disse que é mais fácil que aquele homem responda trazendo os pães, não tanto pela consideração da amizade, mas pela insistência na oração, mas pela insistência no pedido, mas pela insistência de bater a porta. A segunda parábola é em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, capítulo 18, verso 1 ao 8. E Jesus mostra uma mulher viúva que tinha uma causa na justiça. E esse juiz, ele não tinha o temor do Senhor. Mas de tanto aquela viúva perturbar aquele juiz, o juiz diz: olha, se essa mulher não sair daqui do meu pé, estou aqui traduzindo na linguagem de hoje, viu, gente? Ela vai me importunar ao ponto de me encher a paciência. E aquele juiz resolve dar o veredito. E Jesus nos mostra que a perseverança desses dois casos, destas parábolas, nos mostram a resposta da oração. Muitas orações nossas, pela falta de perseverança, não serão respondidas por Deus.
no ano de número 354 depois de Cristo, nasceu uma das mentes mais prodigiosas do mundo, da filosofia e da teologia. Agostinho de Hipona, um homem da cidade africana chamada Hipona. Um profundo orador, mas não tinha o temor do Senhor. E nos diz a biografia de Santo Agostinho que sua mãe ora desde o momento em que ele nasce, até 30 anos de sua idade, para que Deus convertesse o seu coração. A resposta para a mãe de Agostinho, em que Deus transforma o coração daquele homem pecador, veio depois de 30 anos. Meus irmãos, nós teríamos a capacidade e a perseverança que esta mulher teve, de orar por 3 décadas por uma causa. Eu sei que há pessoas aqui que estão entre nós nesta noite, estão orando por causas há anos, há décadas. Talvez estejam orando por um filho que ainda não se converteu ao Evangelho, ou estejam orando pelo seu esposo, que é importuna, porque é um ímpio sem temor ao Senhor, ou porque estejam orando pela sua esposa, que ainda não quis entregar-se ao Evangelho que transforma vidas. Talvez você esteja orando como esta viúva por uma causa na justiça. Persevere, continue, bata a porta, busque. Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Deus está convocando os seus filhos a terem perseverança na oração. A ausência de perseverança é a demonstração de que Deus não responderá. Se queremos alguma coisa, nós devemos insistir à porta do céu e tocar continuamente a campainha do portal celeste. Só sendo assim, Deus se compadecerá do seu povo e responderá às tuas orações. Só sendo assim, Deus responderá a pedidos que estão sendo feitos aqui por vocês, que há alguns anos vocês estão aos pés do Senhor. E acerca desse último ponto, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com vocês. Eu quero convidar o grupo de louvor para em seguida estar louvando a Deus. Enquanto eles vão se preparando, eu convido vocês, com um ato de fé, colocassem de pé mais uma vez. Nosso Deus é um Deus de milagre, é Deus de promessa, caminho no deserto, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Nós não temos a capacidade, ó Deus, de resolver muitos dos nossos conflitos. Nós não temos, ó Senhor, a força necessária para conseguir fazer aquilo que está diante muitas vezes de nós. E muitas vezes, ó Senhor, nós fraquejamos. Muitas vezes, ó Deus, nós fracassamos, porque oramos pelos motivos errados, porque oramos sem fé, Senhor, porque oramos sem perseverança. Meu Deus, eu te peço, Pai, converte os nossos corações, Senhor, nesta noite. Converte, ó Deus, o nosso ser, de maneira que as nossas orações não sejam impedidas por causa dos nossos pecados. Meu Deus, tenha misericórdia do Teu povo e responde às orações dos Teus filhos, ó Senhor. Pai, coloca dentro de nós palavras e desejos que estejam alinhados com a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, que haja em nossos lábios orações que estejam de acordo com a Tua palavra, meu Deus. Pai Santo, traz a resposta para o Teu filho, Pai, nesta noite. Espírito Santo, Tu que perscruta o profundo do coração da Tua igreja, traz a resposta, Pai, para este irmão, para esta irmã, que tanto precisa, ó Deus, que o Teu Espírito Santo traga o milagre que eles necessitam. Deus, nós Te pedimos, Pai, nesta noite, coloca a fé dentro dos nossos corações, Espírito Santo, coloca a fé, ó Deus, nas nossas orações, repreende toda a incredulidade que há dentro do nosso ser. Espírito Santo, livra-nos do pecado que tão de perto nos rodeia. Ó Senhor, desperta-nos, ó Pai, a orarmos com sinceridade.
Desperta-nos, ó Deus, a orarmos, ó Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Espírito Santo, desperta-nos, ó Pai, para buscarmos um avivamento genuíno, verdadeiro, que vem dos céus. Ó Espírito Santo de Deus, usa os teus filhos, Pai, para que possam orar, ó Deus, e orem com poder e autoridade dos céus. E assim eu te peço, Senhor, nos abençoa, Pai. Traga respostas nesta noite. Que os teus filhos testemunhem dos milagres que o Senhor realizou nesta noite. Que os teus filhos possam pedir oportunidade em cultos para testemunhar o que Deus fez, as respostas que o Senhor trouxe. Ó Senhor, abençoa-nos e tem de nós misericórdia. Em nome de Jesus. Leva-me além, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para em tudo em ti confie, sobre as águas é o caminho, por onde quer que chame. Aleluia. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será
deixe o mar crescer. Somente em ti descansa, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, amigos, ouvimos a mensagem, a palavra de Deus nesta noite. Uma coisa eu tenho certeza, todos nós necessitamos, precisamos de Deus, da sua graça. E Deus ouve a oração daquele que é convertido a Ele. Aquele que é convertido a Ele implica em tudo quanto o Danilo falou, né? Ele é alguém que tem fé, que crê de coração, que está em comunhão com o Senhor. Então eu pergunto a alguém nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, nesta noite quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão e nós vamos orar por você. Alguém nesta noite se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo como Salvador? Após o culto, se você quiser fazer isso, nos procure, nós vamos orar por você. Amém? Nós vamos orar encerrando, trazer a bênção apostólica e depois temos os avisos. Aí eu queria a sua presença aí após os avisos, né? Também que nós temos uma reunião de suma importância. Aliás, 2 reuniões. Vai ser tão rápido que eu garanto a você que cada uma não passa mais de 5 minutos. Pelo menos aqui eu vou fazer, né? Aqui o William vai fazer, eu não sei. Então, vamos ficar de pé. Eu quero convidar o presbítero Raimundo, que já me hospedou na casa dele. Como é o nome da cidade? Irará, na Bahia, bem próximo ali de Feira de Santana. Já me hospedou por mais de uma vez na casa dele. A recepção lá foi excelente, foi uma bênção, né? Um homem de Deus, e nesta noite nos deu alegria de estar conosco, servindo ao Senhor. Ele vai orar encerrando e eu trago a bênção apostólica. Alegria minha, pastor. Nosso amado Deus e maravilhoso Pai, grato ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ao pisarmos os pés nessa casa de oração, a sentir a Tua presença, Pai, falar com o Senhor e o Teu Espírito Santo se fazer presente em nossas vidas. Te louvamos pela Tua palavra maravilhosa, ministrada aos nossos corações, pelos louvores, Pai, que subiu ao trono da graça como um cheiro suave. Te louvamos pela vida do Teu Filho, os obreiros, todos, Pai, toda a membrana dessa igreja do Senhor. Te louvamos por cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus da glória. Como o Senhor nos trouxe em paz essa casa de oração, a todos que chegaram aqui em paz, nos leva de volta para os nossos lares em paz, debaixo do manto da Tua glória, protegido pelos anjos do Senhor. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença, de vigilância, paz e santidade, e reverência e temor ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Então os irmãos, sentem por um momento, vai ser bem rápido.